Ora, um bom dia a todos os meus queridos irmãos, a algumas visitas que estão aqui também presentes conosco. Quero saudar de uma forma particular o pastor Joaquim Nogueira e a Belinha, que estão aqui também, e alguns que eu não conheço, mas que peço também a bênção de Deus para vós e que hoje, neste santo dia de sábado, possamos realmente achar graça aos olhos de Deus. Interessante que a história que a Catarina trouxe hoje às crianças fala de um tempo. E hoje parece que se liga um bocadinho com o tema que hoje também trago para vós, que tem como título Naquele Tempo, e que se baseia no livro de Daniel. Hoje vamos analisar um tempo do fim. E há cerca de 2 meses atrás eu tinha este tema já preparado e por questões de saúde não pude aqui apresentá-lo. E, portanto, hoje será o dia. Também me referir que o Gui, na semana passada, no sábado último, em que ele fez aqui o culto solene, ele referiu que as 2 últimas semanas, de alguma forma, estavam a ser interligadas nos temas sobre o tempo do fim. E que, por feliz coincidência, assim tinha acontecido. E também volto outra vez a reforçar que, por feliz coincidência, eu volto a introduzir também um tema sobre o tema do fim, portanto já não são 2 semanas, mas 3 semanas. E também queria fazer referência, isto já agora o Gui hoje está aqui na minha introdução, tal como também na semana passada o Gui dizia que contou uma experiência passada com ele próprio e ele dizia que colocava a questão, será que eu estou preparado? E também a história da Catarina para as crianças também falava desta preparação. Pois bem, esta mesma questão também tem aflorado muitas vezes ao meu pensamento e me questiono muitas vezes, será que eu estou preparada? E este é o tempo da preparação que Deus tem determinado para nós e que o Santo Espírito interpela-nos cada vez mais acerca desta preparação solene que nós devemos fazer. Pois o tempo urge da nossa parte para que esta preparação seja feita. E queria também, em jeito de flash profético, dar-vos algumas notas de algumas notícias para poder fazer a introdução ao tema que hoje trago. Notícias que tenho recolhido nestes últimos meses e certamente que vós também terão estado atentos àquelas notícias que realmente marcam um tempo profético naquele contexto que nós, adventistas do sétimo dia, tão bem conhecemos. Neste tempo de preparação solene, eu queria só dar-vos nota de 4 notícias. Eu não vou comentar as notícias, apenas dar-vos para que realmente possam fazer vós a análise. Decorreu no passado dia 13 e 15 de setembro o Congresso da Fraternidade no Cazaquistão, promovido pela ONU, para promover o diálogo interreligioso e cuja tónica foi a paz. Neste congresso, o Papa Francisco disse o seguinte, e vejam bem esta expressão que eu achei muito curiosa. Chegou a hora de despertar. Isto parece que nós adventistas também dizemos muito, chegou a hora de despertar. Daquele fundamentalismo que polui e corrói toda a crença. Chegou a hora de tornar límpido e compassivo o coração. E depois, notem também esta frase que eu sublinhei. Precisamos de religião para responder à sede de paz do mundo e à sede infinita que habita o coração de cada homem. Portanto, o Papa Francisco chega aqui a fazer a despertar, que as nações têm que despertar, que há uma sede de religião, de sede de paz e que para essa sede de paz há necessidade de uma religião. Também nesse congresso da Fraternidade, a secretária-geral Asa Karan disse o seguinte, o mais importante que se está a conseguir aqui, portanto, nesse congresso, é normalizar a conversa entre as diferentes religiões através dos seus líderes religiosos. Portanto, paz, precisamos de religião e precisamos de normalizar as religiões todas. Segunda notícia. Nos próximos dias 6 a 18 de novembro, portanto, já está próximo, vai ter lugar no Egito a COP27, igualmente promovida pela ONU, sobre as alterações climáticas e que deve acontecer, dizem eles, num cenário de pressão, ou seja, à pressa. Objetivos deste evento: união, estilos de vida para salvar o planeta e unidade global.
E mais uma vez, a voz do Papa se fez ouvir acerca deste evento dizendo: nós oramos para que a sessão de criação que a cúpula das Nações Unidas farão pela COP27 possa, e agora sublinho, unir a família humana numa decisiva abordagem da crise climática. Curiosidades. O símbolo desta COP27 é um sol com uma linha meia curva no horizonte por baixo a denotar, portanto, o horizonte do sol. Ora, se é uma COP27 com as alterações climáticas, tinha mais sentido ser o mundo, mas não, o sol, o Sunday. Portanto, vejam bem estas analogias e estas curiosidades. Terceira notícia. Em simultâneo a este evento da COP27 no Egito, vai decorrer um outro evento no Monte Sinai, no dia 13 de novembro, domingo, onde os líderes de várias religiões do mundo vão até ao Monte Sinai como lugar de revelação da consciência. Isto são tudo excertos de notícias que eu tirei exatamente o que lá diz. Não sou eu a escrever, portanto, eu estou a transmitir-vos as notícias. Vão até ao Monte Sinai como lugar de revelação da consciência coletiva do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. É dito que é a partir deste local que devemos voltar para Deus e recebermos a mensagem de Deus, de voltarmos ao Sinai como movimento de arrependimento, buscando uma nova visão para a humanidade, e depois diz assim, um clamor universal a fim de que Deus faça um milagre. Interessante. E por fim, a quarta notícia diz assim, uma outra notícia dava conta que após a pandemia, também é outra coisa que certamente vocês nas notícias também dão conta disto, dava conta que após a pandemia o aparecimento de objetos não identificados quase duplicou, dizendo que são reais. E uma das notícias dizia assim, tecnologia alienígena caiu à Terra. Isto no dia 3 de 10 de 2022. Alienígenas estão a espionar a Terra. Outra notícia. Estas notícias são dadas não por pessoas vulgares, mas por cientistas, por astrónomos, que estão a enviar mensagens para o espaço à espera de respostas. Não é feito por curiosos. Ora, Congresso da Fraternidade, na COP27, o encontro no Sinai à espera de um milagre. E depois esta ligação realmente a estes objetos não identificados, fenómenos paranormais. Tudo isto realmente é um cocktail que vai implodir a qualquer momento, muito em breve. União, paz, clamor universal, união das famílias, união da humanidade, e é este clamor que realmente é pedido neste universo mundano. Ora, hoje o tema que eu trago para nós refletirmos naquele tempo está no livro de Daniel 12:1, onde vamos abrir as nossas Bíblias e podemos ler, se não tiverem oportunidade de abrir a Bíblia, e diz Daniel 12:1, diz assim, e naquele tempo se levantará Miriel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Também não sei se têm notado, isto agora para completar o preâmbulo das notícias, que ultimamente têm sido muitas as notícias dando conta de que o tempo está a chegar ao fim. Que próprios cientistas, que pessoas analisam, que realmente, desde filmes, análises científicas, dando conta de que o tempo está a correr depressa, até há mesmo essa expressão que não te dizem, o tempo está a correr depressa, parece que o relógio está a andar muito depressa, que um asteroide pode colidir com a Terra, também já certamente ouviram nestas últimas notícias. Ou seja, o mundo parece que sabe que vai acabar, mas não sabe como, e são muitas e diversas as notícias de como é que o mundo vai acabar. Mas a palavra de Deus realmente dá-nos esta certeza de que como é que ele vai acabar, e nós temos, através da palavra de Deus, esta certeza. O capítulo 12 de Daniel realmente trata destes últimos eventos que vão acontecer na história humana. E quando aqui dizem, naquele reino se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos teus
pelo teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Ora, naquele tempo, que tempo é este? Se nós olharmos um bocadinho atrás, no capítulo 11 e no versículo 40, diz assim: e no fim do tempo o rei do sul levantar-se-á contra o rei do norte. Portanto, se no capítulo anterior fala no fim do tempo, Daniel, quando aqui no capítulo 12, 1, está-se a referir a esse tempo. Portanto, naquele tempo, aquele tempo do tempo do fim. Portanto, é aquele que nós sabemos, Daniel, quando faz a análise toda aos reinos do mundo e que aquela estátua, portanto, nós estamos a viver o tempo dos pés de barro e de ferro, portanto, o fim da história humana, e quando há aquela pedra que cai, que esmiuça toda a estátua, esmiuçando o ferro, o barro, a prata, enfim, toda a estátua, todos os reinos da terra serão destruídos. E, portanto, o capítulo 2 de Daniel refere exatamente esse tempo do fim. No capítulo 12, portanto, temos aqui, então, estes últimos acontecimentos da história da vida humana e diz que nesse tempo, portanto, se levantará Miguel. Ora, sabemos que Miguel é o próprio Jesus. E se ele se vai levantar, é porque em algum momento ele esteve sentado, não é? Ele vai levantar-se, porquê? E vai, portanto, porque em algum momento ele esteve sentado. Em que parte do livro de Daniel nos é dito que Miguel se assentou? Vamos ler em Daniel 7. Em Daniel 7, os versículos 9 e 10, diz o seguinte: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as suas rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Portanto, Daniel está aqui a dizer, quando ele estava a olhar a visão que Deus lhe estava a transmitir, que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sabemos que este ancião de dias é o próprio Deus. Portanto, Deus assentou-se. Porquê? Porque diz logo a seguir, portanto, há um juízo que vai ser feito. Ora, a veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. E depois diz, assentou-se o juízo e abriram-se, portanto, os livros. Este ancião de dias, como nós sabemos, é Deus, e esta veste branca representa a pureza e perfeição. O cabelo, como lã limpa, significa realmente este avançado de idade, portanto, Deus, a eternidade do próprio Deus, Deus é eterno. A sabedoria de Deus, a omnisciência, e também o fogo que purifica e destrói toda a corrupção, portanto, o trono, o reino de Deus, é um reino puro. As rodas indicam mobilidade, omnipresença de Deus, e, no fundo, todos estes símbolos dão as características de Deus, da sua omnipresença, omnisciência e omnipotência. Ora, vemos então que, quando Daniel 12 diz que se refere a Miguel que se levantou, vemos então que o Criador, Deus, está aqui assentado assentou-se o juízo para se abrirem os livros, portanto, há aqui um tempo determinado de julgamento quando os livros serão abertos. Também o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, no versículo 10, podemos ler, 2 Coríntios, vai falar, portanto, deste juízo. 2 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 10, que ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Portanto, todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Este julgamento que o próprio Deus vai iniciar-se, portanto, com a presença de Jesus, o próprio Jesus, quando esteve na terra, falou também deste julgamento, que está registado em Mateus 12, 36, quando Jesus disse: eu vos digo
que de toda a palavra ociosa e frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Portanto, este julgamento que vai estar na presença do próprio Deus e na presença do próprio Jesus, tanto Daniel como o apóstolo Paulo e o próprio Jesus falaram deste julgamento. É o próprio Jesus que, portanto, faz referência a este juízo ou julgamento a fim de cada um receber a sua recompensa. Vamos ver que este juízo ele está dividido em 3 fases e isto é uma doutrina muito particular nossa de que este juízo divide-se em três fases e que é importante nós compreendermos cada uma dessas fases. A primeira fase, ela começou em 1844 e podemos ver em Apocalipse 14, que fala realmente desta primeira fase do julgamento a que nós chamamos o juízo investigativo, em Apocalipse 14, nos versículos 6 e 7, e diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, este é o juízo que ocorre durante o tempo da graça, o tempo em que estamos aqui a viver agora, a partir do momento em que Jesus entrou, portanto, no lugar santíssimo e começou a interceder pela salvação de todos aqueles que querem realmente obter essa salvação. Portanto, em 1844 começou este juízo investigativo que está a decorrer, portanto, neste momento. Depois há um outro juízo que é chamado o juízo de comprovação, que ocorre durante o milénio. Portanto, durante o milénio, os salvos ressuscitam, estão com Jesus, portanto, no céu, e durante esse milénio, esses 1000 anos, está a decorrer um outro juízo, chamado o juízo de comprovação, ou seja, para que todos aqueles que foram perdidos possam ser analisados e comprovada a sua perdição, no fundo. E nós vemos isso, que o apóstolo Paulo fala desta segunda fase do juízo de comprovação, que assim podemos dizer, em 1 de Coríntios. Vamos ver 1 de Coríntios 6, no versículo 3. De Coríntios 6, no versículo 3, Paulo diz assim: Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Portanto, há outras versões que falam, não sabei, que hão de julgar o mundo, ou que hão de julgar o mundo, ou que hão de julgar os anjos. Portanto, no fundo, Ellen White também nos diz que os salvos irão julgar os perdidos, portanto, neste julgamento de verificação, de comprovação e também dos anjos caídos. Portanto, primeira fase, juízo investigativo, durante o milénio, o juízo de comprovação, e depois há uma terceira fase do juízo, que é chamado o juízo de execução. E depois, no final deste milénio, aqueles que ficaram perdidos, eles vão ressuscitar, mas para serem executados, portanto, receberem a sentença final dos perdidos. E Mateus 25, 41 fala realmente deste juízo, quando o próprio Mateus diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, está-se a referir exatamente a este juízo de execução, este juízo final. Portanto, nós temos aqui o julgamento em 3 fases: o juízo investigativo, o juízo de comprovação durante o milénio e depois, no final, este juízo de execução de todos aqueles que não aceitaram a salvação. Ora, de todas as fases, a mais importante, realmente, e aquela que nos interessa realmente analisar aqui hoje, é, sem dúvida, aquela que está a decorrer agora, a do juízo de investigativo. Porquê? Porque nós temos um intercessor, temos um mediador que neste momento está a mediar perante nós, hoje. É o momento de decidirmos onde vamos passar a nossa eternidade. Daniel 7:10 refere que a abertura dos livros, que há uma abertura dos livros, como nós vimos há pouco em Daniel 7, no versículo 10, que ele diz: um rio de fogo manava, milhões estavam a servir, milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se, portanto, os livros. Que livros é que são estes que Daniel faz aqui a referência no capítulo 7? São os livros que contêm a história de cada um de nós,
de cada ser humano, de cada ato, de cada pensamento e de cada palavra proferida estão registados nestes livros. E, portanto, se estiverem lá só palavras realmente bondosas, ações de amor, ações que realmente revelem verdadeiro cristianismo, o livro será o livro da vida e, portanto, todos os pecados não estão registados e realmente têm acesso à eternidade. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava cumprindo a tipologia dos animais que morriam no pátio. Portanto, Jesus morreu e, de acordo com a tipologia do santuário, Jesus, portanto, nesta altura, representava a tipologia dos animais mortos no pátio. No ano 31, Jesus morreu, ressuscitou e entrou no lugar santo. E, portanto, ele aí começou a função de sacerdote, portanto, a tipologia de sacerdote, tal como no santuário, mas, ao mesmo tempo, essa tipologia de sacerdote acumulava com advogado, porque quando o sacerdote, portanto, matava o animal e entrava dentro do santuário, o pecador não entrava lá, portanto, era o sacerdote que, no fundo, estava a interceder pelo pecador. E, no fundo, Jesus também, ao entrar no lugar santo, ele tem esta dupla função de sacerdote, mas também de advogado, de interceder por cada um de nós. Tanto João, em 1 de João 2:1, o próprio João diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos quê? Um advogado junto do Pai. Portanto, quando Jesus entrou no lugar santo, para além da função de sacerdote, ele também exerceu esta função de advogado junto do Pai para interceder por cada um de nós. Portanto, Jesus, quando iniciou esta função sacerdotal, a partir do ano 31 da nossa era, ele estava a cumprir, portanto, esta função sacerdotal. Mas a partir de 1844, no dia 22 de outubro, que há bem pouco nós festejamos essa data, 178 anos já passam desde quando Jesus entrou no lugar santíssimo. E porquê? Para ele agora fazer a expiação pelo seu povo, por cada um de nós. Então, Cristo, no santuário celestial, a partir de 1844, ele assentou-se para iniciar este juízo investigativo e fazer expiação pelo povo, apagar os pecados daqueles que se arrependerem e que realmente querem viver pela fé em Cristo. No capítulo 12:1 também, Daniel diz que Cristo, o Miguel, levanta-se. Naquele tempo se levantará Miguel, diz Daniel, e isto quer dizer que a primeira fase do juízo terminou. Quando Miguel, que se assentou para iniciar este juízo investigativo, vai haver um momento em que ele se vai levantar, ou seja, o momento em que este juízo investigativo terminou. E é aí que ele diz que ele levantou-se. Portanto, ele levantou-se porque esse juízo terminou. A partir daí, Jesus deixará o santuário celestial, vai deixar as funções de sumo sacerdote, porque também o tempo da graça terminou. E quando Jesus deixar o santuário e terminado o julgamento dos seres humanos, o que é que vai acontecer? Diz Apocalipse 15:8, podemos ler, Apocalipse 15, no versículo 8, quando Jesus se levantar, ou seja, quando esse juízo investigativo terminar, no capítulo 15:8, diz o seguinte: o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Eu acho que me enganei. 15:8. Pois, é isso. Eu estava a ler o 16. Obrigada, Francisco. O 15:8 diz: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Portanto, quando Jesus se levantar, acabado o juízo investigativo, o que é que vai acontecer na terra? As 7 taças de Deus vão ser derramadas sobre o mundo. Isto quer dizer que ninguém pode entrar no santuário. Porquê? Porque está cheio de fumaça. Porquê? Porque já não há mais intercessão, já não há mais
graça, não há mais tempo de graça e, portanto, já ninguém mais pode fazer intercessão, ou Jesus já não pode mais fazer intercessão por cada um de nós, ou seja, já não há mais salvação. Estas pragas caem sobre quem? Sobre os ímpios, sobre aqueles que rejeitaram essa mesma salvação, que não entregaram a Cristo e escolheram o mundo como a sua tábua de salvação. Mas para além do derramamento destas 7 pragas, quando o santuário se enche de fumaça, ocorrerá também um outro evento. E vamos ver qual. Quando Jesus deixar o santuário celestial, para além enquanto os ímpios estão a ser alvo destas pragas que caem sobre eles, haverá também um tempo de angústia sem precedentes que Daniel falava no capítulo 12, referindo como um tempo de angústia qual nunca houve. E que Mateus 24, também podemos ler Mateus 24, que também vai falar exatamente desta angústia que vai cair sobre a terra, em 24, no versículo 21, 24, 21, que diz, porque haverá, então, e vejam bem que isto é o próprio Jesus a falar e ele está a usar exatamente estas palavras descritas pelo profeta Daniel. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Portanto, uma referência exatamente a este capítulo 12, ao versículo 1. Quer dizer então que quando Jesus sair do santuário celestial, vai ocorrer as 7 pragas que serão lançadas na terra e este tempo de angústia sem precedentes que o mundo inteiro vai viver. Ellen White, no Grande Conflito, na página 614, diz o seguinte: ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos dos desejos humanos, ficarão à solta todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio à Jerusalém do passado. Portanto, aquilo que aconteceu a Jerusalém no ano 70 da sua destruição será, diz aqui Ellen White, mais terrível do que esse tempo. Mas o profeta Jeremias, também no capítulo 30 e os versículos 5 a 7, diz assim, Jeremias, que diz assim, assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem tem dores de parto, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz, e os que se têm tornado macilentos todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. É interessante que aqui o profeta Jeremias faz também referência a esse tempo de angústia que cairá sobre a terra, mas o interessante é que Deus livrará o seu povo. Ellen White, também nos Testemunhos para a Igreja, diz o seguinte, quando Jesus deixar de interceder pelo ser humano, os casos de todos estarão decididos para sempre. Terminará o tempo da graça, as intercessões de Cristo também cessarão. E, por fim, esse tempo virá de repente sobre todos, e os que não purificaram a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo, ou seja, não se prepararam. Tal como aquela questão que o Gui colocava, estou eu preparada? Então, nesse tempo de angústia, ocorrerão 2 eventos paralelos, a acontecerem em simultâneo durante este tempo de angústia de Jacó. Os perdidos estão a sofrer o efeito das pragas e os salvos sofrem a angústia de Jacó, mas diz lá que serão protegidos por anjos. Haverá então apenas 2 grupos. E vem então a pergunta, quais são os elementos que levaram Jacó, porque é que se chama esta angústia de Jacó? E agora vamos nos reportar um pouco ao Antigo Testamento quando fala desta angústia de Jacó. Quais são os elementos que Jacó viveu para ele poder angustiar-se e que paralelo existe com essa angústia de Jacó que está diante de nós? Ora, vamos ver em Gênesis 32, Gênesis 32, o versículo 7, 32, 7, que diz assim, então Jacó
temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Portanto, Jacó diz aqui que temeu e angustiou-se. Com a angústia também, e será exatamente a angústia que os salvos viverão no tempo do fim. Vamos ver, então, porque é que Jacó angustiou-se. Vamos ver 4 elementos que levaram à angústia de Jacó e que também serão semelhantes à angústia de Jacó do tempo do fim. Serão 4 elementos. Jacó angustiou-se, porquê? Porque ele não tinha a certeza do perdão. Todos nós conhecemos a história de Jacó. Ele roubou o direito à primogenitura, ele enganou o seu pai acerca das bênçãos que era para o seu irmão e depois fugiu. Portanto, roubou, enganou, fugiu e, entretanto, teve conhecimento que o seu irmão vinha em seu encalço e que vinha para o matar. E nesta sequência ele vive uma enorme angústia porque não tem a certeza se Deus o perdoou e se agora está a ser vingado pelos pecados cometidos. Então, esta incerteza do perdão foi o primeiro fator que gerou a angústia de Jacó. E com isto se aplica também aos salvos, que no tempo do fim irão viver este tipo de angústia. A palavra de Deus diz assim: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A angústia que o povo de Deus vai sofrer no tempo do fim não é só a angústia de saber se os meus pecados estão perdoados, se eu me esqueci algum pecado que não pedi perdão, mas também os pecados que eu perdoei a outros. Portanto, porque o perdão não é só dos meus pecados, mas também o perdão daqueles que me fizeram mal ou daqueles a quem eu tenho que perdoar. Então, nesse tempo do fim, em que Jesus deixar o santuário e que não teremos mais um advogado a defender-nos, a pergunta que vai pairar na mente dos crentes será: perdoei todas as pessoas que me ofenderam? Será que eu confessei todas as minhas faltas e pecados a Deus? Será que me esqueci de confessar algum pecado e que agora eu estou perdida? Esta incerteza do perdão divino irá provocar em nós esta angústia de Jacó. O segundo elemento deste tempo de angústia que virá tem a ver com o medo da morte. E vamos ver em Gênesis 32... Em Gênesis 32, o versículo 13, e diz assim: E passou ele ali aquela noite e tomou do que lhe veio à mão um presente para seu irmão. E depois fala em 200 cabras, 20 ovelhas, ou seja, o que é que Jacó fez? Pensou, estava a viver aquela angústia, depois o segundo passo foi pensar o quê? Ele teve medo de morrer. Ora, se o irmão vinha no seu encalço, ele vai-me matar. Então, eu vou arranjar aqui um presente para dar ao meu irmão com ovelhas, cabras, muitos animais, para poder dar ao meu irmão e assim amenizar, talvez, um pouco o seu intento de matar. Jacó, portanto, envia um enorme presente ao seu irmão com a intenção de mostrar arrependimento. Ao mesmo tempo, eu estou a mostrar o meu arrependimento, ofereço-te isto para que possas apaziguar a sua ira. De igual forma, também naquele tempo os salvos manifestarão medo face ao decreto de morte que sobre eles estará pendente. E que é dito que, em Apocalipse, é dito que haverá esse decreto de morte a todos aqueles que adorassem a imagem ou que não adorassem a imagem da besta. Os filhos de Deus serão colocados réus de morte. Será terrível estar a viver sobre um pendente sobre cada um de nós este decreto de morte. E como é que se pode ter paz quando esta ameaça cai sobre nós? Portanto, naquele tempo do fim, haverá uma autorização que será dada para tirar a vida aos seguidores de Cristo, porque eles escolheram não adorar a besta. Mas a boa nova é que, apesar da existência desse decreto de morte, e por isso esta certeza que nós temos através do estudo da Palavra de Deus, é que esse decreto de morte sobre os filhos de Deus, nenhum deles irá morrer. Porquê? Porque eles já estão selados para a eternidade e concluída está, portanto, o juízo e então, portanto, eles estarão salvos. Mas porquê que então nos angustiaremos? Porque exatamente não sabemos se estamos salvos.
O terceiro elemento da angústia de Jacó, e que também tem a ver com a angústia de Jacó que ele teve, que sofreu no passado, nós vemos em Gênesis 32, 11, outro motivo. Ele diz assim, Jacó faz uma oração a Deus e diz: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. Ora, este terceiro elemento, eu penso que, pelo menos quando olho para mim, penso que será o mais terrível, será este terceiro momento da angústia de Jacó, porque é pensar no bem-estar dos nossos amados. Será que o meu filho, os meus irmãos, os meus amigos estão salvos também? E Jacó aqui manifesta realmente não só por ele, mas também pelos filhos e pela sua esposa. Ou seja, este terceiro elemento é o bem-estar dos nossos amados. Jacó temeu não só pela sua própria vida, mas também pela vida dos teus queridos. E ele disse: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, para que porventura não venha também e fira a mãe e os filhos. Jacó temia que a sua família sofresse por um erro cometido por ele. E será que nesse tempo de angústia também não vamos pensar quantos erros eu posso ter cometido e por isso os meus queridos também não estão salvos? A palavra de Deus diz em Mateus 24, de 40 a 42, diz assim: estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas a moer o moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que é de vir. Ou seja, neste tempo, realmente, uns serão levados e outros não, para a salvação. E Jesus, quando disse realmente estas palavras, ele queria exatamente dizer que cada um de nós, a salvação é individual e que, portanto, não sabemos se realmente os nossos queridos também estarão salvos. Então, estaremos a viver a angústia na incerteza de não sabermos se os nossos queridos estão ou não salvos. E, por fim, o quarto elemento desta angústia de Jacó, em paralelo com a que Jacó teve, tem a ver com as provações e lutas. Jacó, naquela noite, ele lutou com Deus e prevaleceu, segundo diz a palavra de Deus. Naquela noite, literalmente, ele lutou tanto que Deus acabou por aceitar, portanto, a sua entrega, que naquele dia, naquela noite, o seu nome até foi mudado de Jacó para Israel. A mudança do nome, justificado por Deus, dizendo que Jacó era o enganador, agora passava a ser Israel. A promessa divina estava a ser concedida a Jacó porque ele lutou com Deus e esta luta que é feita pela fé realmente dá-nos a certeza da salvação. O autor de Hebreus, falando sobre este período, diz o seguinte: muitos serão apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. O povo de Deus, ao longo da história humana, tem sofrido realmente muitas perseguições e há pouco no boletim missionário também vimos isso. De igual forma, os salvos no tempo do fim passarão por provas duras, similares, e a questão é: como é que a nossa fé está desenvolvida ao ponto de enfrentarmos essas provas que diante de nós estão? O tempo de prova que Daniel fala, qual nunca houve, vai exigir de todos nós uma fé inabalável. E se hoje hesitamos face ao grande desafio que surge, que em breve surgirá diante de nós, se hoje vamos adiando as nossas decisões de entrega total da nossa vida a Deus, como será quando surgir essas provas? Precisamos de uma fé que agora talvez não possuamos, mas Deus é tão bom que está permitindo que passemos por bocadinhos, e por isso no semestre passado, talvez não tenha sido por acaso que estudámos este tema, Deus está permitindo que passemos por bocadinhos para que realmente a nossa fé seja exercitada e para que sejamos achados em prova neste tempo de juízo investigativo. Deus está purificando através das provações. Por isso, não estranhemos as provas e, quando elas vierem a nós, que as saibamos encarar e devolvê-las a Deus, lutando com a fé. Recapitulando, Jesus deixará muito em breve o santuário celestial.
A porta da graça está quase a fechar. Breve cairão as 7 pragas sobre os ímpios. Em paralelo, os salvos estarão a passar o tempo de angústia de Jacó, que será um curto período de tempo, pois serão salvos dela, porque Cristo voltará em glória para resgatar os seus filhos. E durante o derramamento das pragas e durante o tempo da angústia de Jacó, em que será em simultâneo sobre os perdidos e os salvos, há ainda um outro evento que eu gostaria aqui de referir, e já estamos quase a terminar, e que tem a ver também com o tema que andamos a estudar este trimestre, que é a ressurreição. Daniel 12:2, podemos ler, Daniel 12:2 diz o seguinte, a seguir, portanto, naquele tempo se levantará Miguel, como já vimos, e depois no versículo 2 diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Ora, aqui diz que são muitos aqueles que vão ressuscitar, não todos, porque todos, fala já João 5:22, quando diz que todos ressuscitarão, que serão as duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios, depois de Jesus voltar. Mas antes, ali um bocadinho antes de Jesus voltar, haverá esta ressurreição, que é chamada a ressurreição especial, porque alguns vão ressuscitar ali um bocadinho antes de Jesus. E porquê? Porquê é que eles vão ressuscitar? Porque será uma ressurreição especial ou parcial, porque serão só alguns. E se repararem no versículo, diz que, portanto, não são muitos, não são todos, são alguns. E, portanto, são aqueles que Mateus 26:64, e vamos ver quem são estes. Mateus 26:64. Mateus 26:64 diz quem são estes que vão ressuscitar ali um bocadinho antes de Jesus voltar. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, e depois em Apocalipse 1:7, isto, portanto, é Jesus a falar, e depois Apocalipse 1:7 vai também referir esta ressurreição. Apocalipse 1:7, que diz assim, eis que vem com as nuvens, todo o olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Portanto, esta ressurreição especial será daqueles que traspassaram a Jesus, que o mataram, que irão ressuscitar para logo de seguida, portanto, também morrerem e depois receberem a tal segunda ressurreição, depois do juízo do milénio. Portanto, os perdidos, quando Jesus estava na sala de julgamento perante Caifás e o sumo sacerdote, pede a Jesus que responda às questões que lhe estão a ser colocadas, como por exemplo, quem és tu o filho de Cristo? E Jesus respondeu, tu disseste, e digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso vindo sobre as nuvens dos céus. Portanto, Jesus, mesmo em vida, já está a fazer esta profecia de que eles um dia irão ressuscitar e ver o Filho do Homem exatamente vindo nas nuvens do céu. Portanto, esta ressurreição especial que acontece aqui tem a ver com isso. Depois, para terminar, o livro de Daniel termina exatamente com uma promessa, que é esta promessa que eu quero também devolver aos meus queridos irmãos, que não pensemos que realmente esse tempo de angústia vai chegar, mas que saibamos agora fortalecer a nossa fé para enfrentar esse tempo. E o livro de Daniel termina com uma promessa que Deus lhe transmite pessoalmente a ele. Deus assegura a Daniel que ele será ressuscitado para uma nova vida nesse tempo do fim. E tu, Daniel, diz a palavra de Deus, repousarás ou descansarás, como uma alusão, portanto, à morte, mas no final estarás na tua sorte, ou seja, estarás na tua sorte, serás ressuscitado, pois receberás a doce herança da vida eterna com o Senhor. A coroa da vida ser-lhe-á entregue pelas mãos do próprio Cristo a Daniel e a cada um de nós. E para além desta recompensa que está prometida a Daniel, ele terá uma outra recompensa que também é dada a cada um de nós, a de ver no céu muitos e muitos salvos graças ao livro que ele escreveu, contendo verdades tão pertinentes para o nosso tempo, para o tempo em que nós estamos a viver. A recompensa da vida eterna prometida a Daniel é também a minha e a vossa
de cada um de nós, a de que uma coroa incorruptível de glória nos aguarda. Quem vai estar com Daniel no céu? Quem serão os salvos para receber das mãos do Criador a coroa da vitória? E eu termino com o mesmo verso com que comecei. Naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, aquele que se achar escrito no livro da vida. Que livro é este? Apocalipse 3,5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Que assim seja com cada um de nós, que possamos realmente preparar-nos e cada vez mais termos esta sintonia com Deus e com Jesus no nosso coração, achando que as provas que vêm até nós servem para fortalecer a nossa fé, para que em breve possamos ver Jesus rasgar o céu e podermos realmente habitar com Ele na eternidade. Que Deus esteja com cada um de nós para que em breve possamos olhar Jesus face a face. Amém.